Então, pessoal, nessa primeira aula do primeiro módulo, Introdução à Eletroestimulação Muscular, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história dessa metodologia. Por que que a gente vai conversar sobre a história da metodologia de eletroestimulação muscular? Eu acho muito interessante vocês terem embasamento e o contato total com o equipamento que vocês têm nas mãos. Porque, em algum momento, o seu cliente, o seu paciente vai te perguntar de onde surgiu essa metodologia, como é que surgiu essa técnica, e se você não tiver todo o embasamento para responder essa pergunta desse seu cliente, paciente, você acaba perdendo credibilidade. A gente sabe que credibilidade é algo muito importante para a gente, né? E você tendo credibilidade com o aluno, é um aluno que fica fiel com você para o resto da vida, né? E um aluno fiel, ele acaba passando também para a sua rede de amizade o quão você é profissional, o quão você entende sobre a técnica que você trabalha, que você domina, e você acaba tendo mais paciente, você acaba tendo mais aluno, você acaba melhorando a sua forma de trabalho. Bom, gente, em vários buscadores da internet, a eletroestimulação tem um histórico que diz que a partir de 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, um antigo imperador chamado Juvenal, ele já utilizava a eletroestimulação. Claro que de uma forma muito rústica, ele tocava em peixes elétricos e, de certa forma, claro, ele tinha uma resposta metabólica e endócrina ali, ele tinha uma liberação de alguns hormônios, como serotonina, endorfina, dopamina, e acabava liberando algumas dores que esse antigo imperador tinha bastante dores. E ele utilizava a eletroestimulação para melhorar, para ter essa forma de analgesia, de forma muito rústica, mas ele tinha uma melhora. E aí na literatura, a gente encontra que a partir de 1748, um suíço chamado Jean Jalabert, isso a gente tem na literatura, Jean Jalabert ele utilizava muito a eletroestimulação com paraplégicos. Lógico que nessa data nem é a corrente elétrica que a gente tem hoje, né? Essa evolução da corrente elétrica. Antigamente era uma eletricidade estática, é o que ele usava, corrente elétrica estática. Só que ele ainda conseguia fazer assim algum trabalho funcional com esses paraplégicos e ele tinha um resultado muito positivo. Então, quando falarem para você assim, a metodologia de eletroestimulação é nova no Brasil, né? Você pode responder, não é nova no Brasil nem no mundo, porque quase 300 anos atrás, estou falando de 1748, já utilizava a eletroestimulação como forma de tratamento, e isso está na literatura, tem escrito, tá bom? Mais para frente um pouquinho, 1780, o italiano chamado Galvani, ele criou a corrente galvânica, que até hoje é utilizada principalmente nas clínicas de estéticas, como forma de ionização. O que é isso? A ionização ela acaba abrindo os poros da pele e aí o esteticista ele usa alguns produtos, medicamentos, medicamentosos para poder ser absorvido com uma intensidade maior. Então a corrente galvânica ela tem um polo positivo e negativo. Diferente hoje dos nossos equipamentos de eletroestimulação muscular, que ela é uma corrente despolarizada. Só que isso eu vou falar no próximo módulo, que é sobre o tipo de corrente que tem o nosso equipamento. Por isso que eu estou falando sobre esses assuntos, que é muito importante você ter embasamento no produto que você tem na mão e o que você está fazendo com o seu cliente. O seu cliente te fazer essa pergunta, você tem que saber responder de imediato. Tá legal? Então, em 1780, Jean Galvani criou a corrente galvânica. E aí, mais para frente, em 1830, um americano chamado Michael Faraday, ele criou a corrente farádica. A corrente farádica que a gente conhece bastante, né? É bem parecido com a corrente que a gente utiliza. A gente busca na literatura, fala-se muito também da corrente neo-farádica, corrente farádica nova, que é a corrente de baixa frequência. Então é bem parecido mesmo com a corrente que a gente utiliza hoje no nosso equipamento. Nesse momento já tinham bastantes trabalhos com funcionalidade de pacientes para poder reabilitar. Então a corrente farádica ela evoluiu muito, né, a partir de 1830 e aí muito mais para frente, na década de 70, a gente conhece o chamado Yakov Kots, o russo, que criou a corrente russa, né? Vocês conhecem mais esse tipo de metodologia. E o TENS, né, que é o Transcutâneo Electroneurosimulation, que a corrente russa não deixa de ser um TENS. Na verdade, quando a gente busca e faz uma pesquisa aí, a gente tenta achar quem foi o idealizador da corrente TENS. É difícil achar, e na verdade o que a gente usa hoje também é um TENS, não deixa de ser, porque a gente tem um eletrodo que está
acoplado à nossa pele, então é uma eletroestimulação muscular transcutânea, sim. Então, a partir da década de 70, 1970, a corrente elétrica, como forma de treinamento, ela evoluiu muito. Foi onde os antigos atletas da antiga União Soviética, eles mais obtiveram medalhas de ouro nas Olimpíadas, justamente por treinarem também com eletroestimulação, que teve um grande ganho de força, principalmente, força muscular. E aí, mais para frente, a coisa evoluiu também. Na década de 90, os japoneses começaram a produzir os primeiros protótipos da eletroestimulação muscular de corpo inteiro, o que a gente utiliza hoje, para os astronautas, né, irem para a atmosfera e evitar que percam muita massa muscular, evitar que tenha um processo de sarcopenia muito acentuado. E viram que isso foi um fator positivo. Isso veio para o meio fitness, né, que é o que a gente faz hoje. E hoje, no Brasil, temos 5 marcas regulamentadas na Anvisa e Metro e Anatel, por ser sem fio, os principais equipamentos, os mais modernos. Então, essa é a história da eletroestimulação. Hoje, o que a gente vive, nesses últimos 8, 9 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, é uma evolução que vem lá de trás, desde 2.500 anos antes de Cristo. E agora, no próximo módulo, a gente vai falar sobre os tipos de corrente que a gente utiliza. E uma observação a fazer, quando eu falei sobre a história da eletroestimulação, eu falei sobre corrente galvânica, farádica, a corrente russa, o TENS. O TENS, na verdade, ela é uma técnica a ser aplicada, ela não é uma corrente. Muita gente fala corrente TENS. Na verdade, TENS é uma modalidade da corrente farádica, né? O que muda é o parâmetro que determinados equipamentos, determinados aparelhos permitem que aquele aparelho tenha. A mesma coisa o FENS, o Functional Electroneurosimulation, eletroestimulação muscular funcional. Hoje a gente utiliza uma eletroestimulação funcional. Concorda que a gente trabalha com movimento? A gente consegue também não só treinar, mas reabilitar também. Então, o FENS, ele também não é uma corrente, ele é uma técnica a ser aplicada. Ela é uma metodologia, né? Então, quando a gente fala de corrente, a gente está falando desses criadores que tiveram para poder evoluir dentro de várias modulações que a gente consegue fazer dentro de um dispositivo, né? Hoje a gente tem um tablet. Os equipamentos mais modernos, a gente tem um tablet. E ali a gente consegue modular tudo que a gente quer. Seja o tempo on, tempo off, largura de pulso, rampa de subida, rampa de descida, a frequência de estímulo, a cronaxia. Então, hoje, o que a gente utiliza é uma evolução disso tudo que aconteceu de lá de trás e hoje a gente tem um equipamento muito moderno nas mãos. Tá? É uma evolução de tudo isso que aconteceu lá atrás.